Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai resolver algumas questões aqui de queda livre, tudo bem? Então, espero que vocês façam um bom proveito aí dessa resolução, né? Espero que agregue vocês de alguma forma. E vamos começar aqui. Então, são 5 questões para a gente trabalhar um pouquinho sobre aquilo que a gente viu na parte teórica, beleza? Espero que vocês gostem e lembrando que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com a professora Ana Lúcia ou com o João Lucas, certo? Então, vamos lá. Ó, a primeira questão diz o seguinte: um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros, no local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade. Pessoal, ele quer saber a velocidade final que o corpo tem, né? Então, uma expressão interessante para a gente utilizar é a equação de Torricelli, beleza? Que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração gravitacional vezes ΔS, beleza? Lembrando que, nesse caso, o corpo é abandonado, né, de uma certa altura, então ele está caindo, ok? Está nessa direção, né? Quando ele está caindo aqui, a gente considera o quê? Que a aceleração gravitacional tem um sinal positivo, né? Ela contribui para o aumento da velocidade. Então, por isso, sinal positivo aqui, tudo bem? Mas lembrando, se é um abandono, né, a velocidade inicial ela é zero, nesse caso aqui, então a gente pode dispensar esse termo, a gente fica apenas com 2 vezes a aceleração gravitacional vezes o nosso ΔS. Porém, contudo, todavia, no entanto, pessoal, esse ΔS aqui é como se fosse a nossa variação de posição, né? E a gente sabe que, no caso de queda livre, é a mesma coisa que a nossa altura. Agora que a gente ficou com velocidade ao quadrado, né? Velocidade final ao quadrado igual a 2 vezes g vezes h, a gente tem justamente aquilo que a gente precisa, porque a gente tem quem é a gravidade, aceleração gravitacional, que é 10, e a gente tem a altura, que é 20. Substituindo isso aqui, a gente vai ficar com V igual a 20 metros por segundo. Porque, veja, ó, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 20 dá 400, né? Vai ficar a velocidade ao quadrado igual a 400. Chegou aqui, raiz de ambos os lados, raiz de velocidade ao quadrado, é só ver, né, o caso em que o expoente coincide com o índice da raiz, sai, e raiz de 400 dá 20. Então, a velocidade final é igual a 20 metros por segundo, beleza? Então, é isso. Vamos para a questão 2, ó. A questão 2 diz o seguinte: a partir da altura de 7 metros, atira-se uma pequena bola de chumbo verticalmente para baixo, com uma velocidade de módulo 2 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e calcule o valor em metros por segundo da bola ao atingir o solo. De novo, a mesma aplicação que a gente vai fazer, tá? Mesma equação. A ideia de utilizar a equação de Torricelli, né? Só que nesse caso aqui, você não tem um abandono, você não tem uma queda livre na sua essência. Por quê? Porque aqui ele joga, ele lança, né, o objeto para baixo já com uma certa velocidade inicial. Então, ó, a velocidade inicial de módulo 2 metros por segundo. Tá? Então, isso tem que ser considerado nos nossos cálculos. Então, como é que vai ficar isso? Ficar o seguinte, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes GH. Só que a minha velocidade inicial é 2, vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração gravitacional, que é 10, vezes a altura, que é 7. V ao quadrado é igual, 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 7 dá 140. E aí você vai ficar com velocidade ao quadrado é igual 4 mais 140, 144. E aí, da mesma maneira que a gente resolveu o último exercício, a gente tira a raiz de ambos os lados, e vamos ficar com velocidade igual a raiz de 144, que é a mesma coisa que velocidade igual a 12 metros por segundo. Então, é isso, tá? Velocidade exatamente 12 metros por segundo. Fechou? Fechou? Beleza. Aí ele pergunta na questão 3, ó, um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima, da beira da sacada de um prédio, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio, né? Com velocidade igual a 30 metros por segundo. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Pessoal, essa eu quero resolver de um jeito um pouco diferente, que é para ver se a gente sacou o que acontece numa queda livre ou um lançamento vertical para cima e, acima de tudo, qual é o papel da aceleração gravitacional, certo? Vamos lembrar aqui de 2 coisas. Quando você lança um objeto para cima, o que a aceleração faz é, se a aceleração for de 10 metros por segundo ao quadrado, né, como é o caso,
é a cada segundo retirar 10 metros por segundo da velocidade. Então, se você joga um objeto com a velocidade inicial de 10 metros por segundo para cima, ele consegue subir só um segundo. Por quê? Porque em exatamente um segundo, a aceleração gravitacional vai tirar essa velocidade dele, que é 10 metros por segundo, e vai deixar essa velocidade sendo zero. Então, ó, ele sobe até esse ponto em um segundo, e aqui a velocidade dele já é zero. Né? Então, ó, ele demora um segundo para chegar até a altura máxima da sacada do prédio, tá? Em relação à sacada do prédio, né? E depois, Antônio, quando a velocidade dele é igual a zero, aí ele começa a cair de novo. A velocidade dele começou sendo zero aqui nesse ponto, né? Velocidade igual a zero. Ele fala que ele chega aqui com uma certa velocidade final, né? De 30 metros por segundo. Tá, Antônio, mas e aí? O que significa? Isso significa, meu caro, que esse percurso aqui, ele tem que ter sido feito em 3 segundos. Por quê, Antônio? Porque, veja, se a velocidade dele inicial era zero, depois de um segundo a velocidade dele é 10. Depois de mais um segundo, a velocidade dele é 20. E depois de mais um segundo, a velocidade dele é 30. Ou seja, a velocidade dele final aqui nos diz qual foi o tempo que ele permaneceu no ar. Que foi 3 segundos, né, a partir desse momento aqui, e foi um segundo em relação à sacada do prédio. Ou seja, 1 segundo mais 3 segundos é igual a 4 segundos. Lembrando, pessoal, isso aqui é um jeito alternativo, né, para a gente raciocinar um pouquinho mais e ver se a gente entendeu realmente o conceito físico. Mas se você quiser fazer através das expressões de velocidade, também vai dar super certo. Mas a nossa resposta é, então, 4 segundos, beleza? Vamos para a questão 4? Questão 4 também é uma questão muito interessante, é o seguinte, ó. Uma esfera de dimensões desprezíveis é largada a partir do repouso de uma altura igual a 80 metros do solo. Considerando horizontal e plano, desprezando-se a resistência do ar e considerando-se a aceleração da gravidade constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar-se que a distância percorrida pela esfera no último segundo de queda vale. Então, ele quer saber qual foi a distância percorrida pela esfera no último segundo de queda. Quem já vai fazer? Primeiro eu vou descobrir, pessoal, qual é o tempo que ela demora para chegar até o solo. Ó, joguei nessa expressão aqui de queda livre, a altura é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2, expressão que a gente viu na nossa aula teórica. Eu mostrei como demonstrar essa equação. A gente fez demonstraçãozinha, né? Trabalhou sobre ela, expliquei o que era cada termo. Então, ó, a altura é 80, esse 2 pode passar multiplicando e essa gravidade pode passar dividindo. Só que como a gravidade é 10, vai ficar 80 vezes 2 sobre 10. Isso é igual a t ao quadrado. Isso aqui vai dar 16, né? Porque é 80 vezes 2 dá 160, por 10 dá 16. Então, fica t ao quadrado igual a 16. Então, t é igual a raiz de 16. Né? Aqui é a mesma estratégia que a gente estava utilizando ali para a Torricelli, né? No final, tira a raiz de ambos os lados, raiz de t ao quadrado é t, e raiz de 16 é 4. Então, o nosso tempo é igual a 4, aqui tem um erro, né? Só apagar aqui, ó. 4 segundos, beleza? Não 4 metros por segundo, né? 4 segundos, tudo bem? Então, o tempo total é 4 segundos. Ele demora para percorrer essa certa altura de 80 metros. Mas e aí, Antônio? Ele pergunta quanto foi que a esfera percorreu no último segundo de queda. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei quanto foi que ela percorreu em 3 segundos, porque eu sei que ela vai demorar 4 segundos. Se eu souber o quanto ela percorreu em 3 segundos, o quanto ela vai percorrer no 4 segundos vai ser a diferença. Então, olha só, vamos calcular aqui quanto que ela percorre em 3 segundos. A mesma expressão, a altura é igual a 10 vezes, olha que eu agora tenho o tempo, né? 3 ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso aqui, a gente fica com uma altura igual a 45 metros. O que isso significa? Significa o seguinte, meu caro. Significa que ela tem uma certa altura a percorrer aqui, né? Que é igual a 80. Beleza? Isso tudo aqui é igual a 80. Só que aí, em 3 segundos, tá? Em 3 segundos, ela percorre 45. Ela vai até aqui, por exemplo, 45 metros. Né? Percorreu 45 aqui. E no último segundo de queda, como é 80, ela vai ter que percorrer quanto? Esse pedaço. E esse pedaço tem que valer quanto? 35, né? Que é o que falta para 80. Então, ó, esse pedaço aqui é 45 e esse pedaço aqui é 35. Então, no último segundo de queda, ela percorre 35 metros. Beleza? Questão 5. Ó. Um gafanhoto imprime a seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial necessária para um inseto alcançar uma altura de 0,2 metros? Adote a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, nesse caso,
Só mudar só uma pequena coisa em relação ao nosso exercício, né? Lembra agora, uma aceleração ascendente, então ele está dando um impulso, né, para o alto, e ele quer chegar a uma altura de 0,2 metros. Vamos considerar que essa altura final dele, portanto, nesse momento aí, quando ele atinge essa altura final, essa altura máxima, digamos assim, a velocidade dele nesse instante é zero. Então, a velocidade final dele vai ser zero. A velocidade inicial é justamente o que eu quero. Veja que é a expressão da Torricelli, né? Agora, a aceleração gravitacional, eu estou considerando ela um sinal negativo, pessoal. Por quê? Porque ele está dando um impulso o cima, né? Então, o vetor velocidade dele aponta para cima, enquanto o vetor aceleração gravitacional aponta para baixo, tá? É aquilo que a gente discutiu na nossa aula teórica, né? Então, negativo. Então, vai ficar menos 2 vezes 10, vezes a distância, que é essa altura, 0,2, né? Fazendo os pequenos ajustes aqui, pegando esse V0 ao quadrado, trazendo para cá, vai ficar menos V0 ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos 4, que vai dar isso aqui. Multiplica por menos 1, vai ficar V0 ao quadrado igual a 4. Agora, usando a mesma estratégia que a gente usou agorinha, né? A gente tira a raiz de ambos os lados. Raiz de V0 ao quadrado é V0 e raiz de 4 é 2. Portanto, a velocidade inicial que ele tem que ter é de 2 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas resoluções aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato ou comigo, ou com a professora Ana Lúcia, ou com o João Lucas, que a gente vai estar à disposição. Tudo bem? Então é isso aí e até uma próxima.